Fala aí, como é que vocês estão? Vamos para a resenhazinha aqui do final de semana, né? A gente vai falar alguns palpites aqui para esse jogo aí, dessa grade, né, desse final de semana. E a gente vai pegar como base aqui a loteca, tá? Você que costuma jogar na loteca aí. É bem interessante, pessoal, porque a loteca sempre está acumulando, tá? Antigamente os prêmios eram bem baixos, porque era uma loteria pouco conhecida. Só que agora a loteca se tornou aí uma loteria principal aí, vamos dizer assim, com os prêmios intermediário maior, tá? Então você consegue pegar aí o prêmio principal para esse concurso aí, por exemplo, tá? R$ 1 milhão. Para você pegar esse prêmio, você tem que acertar os 14 jogos, tá? É impossível? Não é impossível, pessoal. Já tem possibilidade muito grande aí. Se você fizer uma análise bem criteriosa e fizer alguns bilhetes alternativos, você consegue fazer aí sempre um ganho legal, tá? Lembrando, pessoal, é loteria, tá? Jogue com responsabilidade, não joga dinheiro que vai te fazer falta, pelo amor de Deus. Tá? O primeiro palpite do dia aí, pessoal, é o Corinthians, né? Um clássicozinho aí, vamos dizer assim, um clássico, porque os dois times é um time bom, né? Os dois times aí não é um time ruim aí, tá? Vamos dizer assim. Na classificação geral aí o Flamengo está em quarto lugar no campeonato com 6 jogos e 13 pontos, tá? Então ele está um pouquinho melhor que o Corinthians na classificação. Em nono, o Corinthians está em com 7 jogos e 9 pontos apenas, tá? O Flamengo vai pegar aí o Corinthians fora de casa. O Flamengo jogando fora de casa tem um desempenho muito bom, tá? Em 3 jogos aí ele tem 6 pontos. Ele fez 6 gols e tomou apenas 3, tá? Então o Flamengo fora de casa é interessante, tá? É interessante. Já o Corinthians não tem um desempenho legal aí diante da sua torcida, tá com um probleminha aí com o jogo, né? Com o ataque, com a zaga, não tá tendo um resultado legal dentro de casa. Prova disso, se você analisar aí os últimos 5 jogos do Corinthians jogando dentro de casa, perdeu pro Curitiba de 2-0 aí, tá? Ganhou do Bragantino aí de 2-0, perdeu pro Palmeiras, dentro de casa também, de 1-0. Ganhou do Capiriviano, time estranho esse aqui, de 3-0. E perdeu para o Bahia por 2-1. Então você vê aí que o time é muito estável fora de casa, tá? Então, dentro de casa, na verdade. Então, se a gente for olhar em geral, o Flamengo vem com uma pegada diferenciada jogando fora de casa, tá? Ele ganhou do Botafogo, ganhou do Fluminense após os pênaltis de 1-0, ganhou do Madureira de 8-0, perdeu para o Lanús aí, que não conta, né, como brasileiro, e ganhou do Botafogo. Ou seja, tá vindo numa pegada bem interessante o Flamengo aí. Só que a gente tem que levar em consideração o confronto entre os dois times aí, tá? A gente vai analisar os últimos 5 confrontos entre os dois. O Flamengo em 2025 ganhou do Corinthians aí de 2-1. Em 2024 ficou empatado 0-0. Em 2024 de novo, o Corinthians ganhou do Flamengo dessa vez, jogando dentro de casa. Em 2023 empatado, em 2022 empatado também. Então, o último confronto aí do Corinthians e Flamengo em 2025, o Flamengo acabou levando a melhor, tá? Fez 2-1 no Flamengo aí, no Corinthians. Então, o que a gente pode prever aqui, um resultado possível aqui? Você pode usar uma dupla aqui nesse jogo, tá? Porque é um jogo imprevisível, que pode acontecer aí ou o empate ou o Flamengo ganhar. Eu não vejo o Corinthians ganhando do Flamengo no atual momento que o Corinthians está, tá? Então, talvez é interessante você usar aí uma dupla aí, tá? Ou o Flamengo ganha ou empata esse jogo, beleza? Então essa é a minha análise aí mediante a situação do Corinthians. Próximo jogo aí, pessoal, é o seguinte, a gente vai pegar aí o Bragantino, né, contra o Botafogo. Deixa eu ver aqui o Bragantino e o Botafogo.
As casas de aposta tá colocando o Bragantino como favorito. Então, se você analisar pelas odds, você já percebe que o Bragantino realmente é um pouco favorito dentro de casa, tá? A gente consegue observar aí que o Bragantino jogando dentro de casa tem 2 derrotas, 1 empate, 2 vitórias, tá? Já o Botafogo aí jogando fora de casa tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória apenas, tá? Na classificação geral entre os dois times aí, você consegue observar que o Bragantino está um pouco melhor, em 7 jogos já tem 8 pontos aí no campeonato, e o Botafogo está na zona de rebaixamento aí com 5 jogos com apenas 3 pontos, tá? Então isso aqui leva em consideração o favoritismo aqui do Bragantino, né? O Bragantino de fato aqui você percebe que ele é o favorito aqui para esse jogo mesmo. Não tem muito o que inventar aqui. O que você pode fazer aqui para proteger o bilhete, talvez seria interessante você jogar uma dupla aqui também no Bragantino, tá? Ou o Bragantino ganha ou empata. Se você tiver um orçamento legal, você pode fazer isso aqui. Então a gente pode trabalhar com uma duplazinha aqui também. Ou o Bragantino ganha ou empata esse jogo aqui. O que eu não acredito que vai acontecer aqui, talvez seria uma zebra do Botafogo ganhar do Bragantino. Apesar que a gente tem que levar em consideração os confrontos, né? Em 2025 o Botafogo ganhou do Bragantino de 1-0. Em 2025 de novo o Bragantino ganhou do Botafogo jogando dentro de casa. Em 2024 o Botafogo ganhou também do Bragantino de 1-0. Então você vê que é um jogo que pode acontecer de tudo, tá? Em 2024 empate, em 2023 empate, tá? O Bragantino jogando dentro de casa. Então eu acredito, na minha percepção de análise aqui, eu acredito que o Bragantino ou ganha ou empata esse jogo aqui, tá? Segundo jogo aí, pessoal, Fluminense e Atlético Mineiro, tá? O Atlético Mineiro não vem numa pegada bacana aí no Campeonato Brasileiro, tá? Principalmente fora de casa, é um time muito estável. Se a gente for olhar aí, as casas de apostas está colocando o Fluminense como favorito. Eu também acredito que o Fluminense é um favorito para esse jogo aqui também, tá? Se a gente for analisar aqui, o Fluminense em 7 jogos já tem 13 pontos. Ele tem 12 gols aí, tá? Tomou 9. Então é um time bacana. Já o Atlético está em 11º lugar aí com 7 jogos e 8 pontos apenas, tá? Então ele fez 8 gols e tomou 10 gols aí, pessoal. A gente tem que levar em consideração isso aí. Já nos jogos, nos 5 últimos jogos do Fluminense aí, ganhou do Atlético Paranaense, que foi um jogão também. Eu assisti esse jogo aqui, um jogo bem interessante. O Fluminense foi para cima mesmo do Atlético Paranaense e acabou ganhando de 3-2 aí, tá? O segundo jogo aí foi com o Flamengo, ficou empatado. O Flamengo ganhou após os pênaltis, né? Ganhou no pênalti aí. O Fluminense empatou com o Vasco de 1-1, tá? O Vasco tá vindo com uma pegada também diferenciada para esse ano, para essa temporada do Brasileirão. O Fluminense ganhou do Paysandu aí de 3-1 e ganhou também do Botafogo de 1-0, tá? Então, nos últimos jogos aí, o Fluminense tem 3 vitórias, uma derrota e um empate apenas. Então, uma derrota apenas jogando dentro de casa. Então, a gente tem que levar em consideração. Já o Atlético Mineiro, como eu falei, vem com 3 derrotas jogando fora de casa, uma vitória apenas contra o América Mineiro, após os pênaltis também, e uma vitória contra o Itabirito. Esse jogo aqui é no Campeonato Mineiro, né? Então, os dois aqui, o América Mineiro e o Itabirito, foi no Campeonato Mineiro. Então, você percebe que com um grande time, com o Vitória, por exemplo, ele não conseguiu ganhar jogando fora de casa. Com o Cruzeiro, a mesma coisa, enfrentou o Cruzeiro no Mineirão, um clássico,
e o Cruzeiro acabou ganhando aí de 1-0 do Atlético. Então você percebe que fora da Arena MRV, o Atlético ele não é favorito, tá? Já nos confrontos entre os times, né, Fluminense e Atlético Mineiro, o Fluminense aí ganhou 2 vezes do Atlético, teve 2 empates apenas, na verdade 3 vitórias do Fluminense, tá? Contra o Atlético jogando dentro de casa e 2 empates apenas, tá? Para esse jogo aqui, pessoal, não tem muito o que inventar não, tá? Eu acredito muito que o favorito de fato seja o Fluminense, na minha percepção de análise aqui, tá? Lembrando, pessoal, isso aqui é uma análise, pode bater ou também não pode bater. Tudo é possível, tá? É aquilo que eu falo, só ganha quem joga, beleza? Próximo jogo aí, pessoal, um jogo meio difícil, né? Campeonato da Série B. A gente vai pegar aí o Botafogo e Fortaleza. O Fortaleza era da Série A e foi para a Série B, né? Então, as casas de aposta não tá botando nenhum dos dois times como favorito, tá? Então, possivelmente pode ser uma zebra aqui do Fortaleza ganhar do Botafogo ou o Botafogo ganhar do Fortaleza. Mas o mais provável que aconteça para esse jogo aqui seria um empate, tá? Se a gente for analisar aqui em questão da classificação, a gente percebe que não teve jogo, né? Começou agora também o campeonato da Série B. Mas a gente já percebe aqui o comportamento do Botafogo jogando dentro de casa. Tem 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates, tá? Então tem 2 vitórias e 2 empates aqui jogando dentro de casa e apenas 1 derrota. Já o Fortaleza jogando fora de casa é um pouquinho bom, né? A gente tem 1, 2, 3, 4 vitórias e 1 empate apenas, tá? Não teve confronto direto entre os dois times, então é um jogo aqui para uma possível zebra, tá? Qual que seria a possível zebra aqui para esse jogo aqui na minha percepção? Ou Fortaleza ganha, que eu acho que o Fortaleza tem mais time que o Botafogo, tá? Eu nunca vi jogo do Botafogo, mas eu vou acreditar numa zebra aqui. Ou Fortaleza ganha ou empata esse jogo aqui. Eu não vejo o Botafogo ganhando o Fortaleza, tá? Apesar que eu nunca vi o jogo do Botafogo de São Paulo, mas eu vou acreditar nessa hipótese aqui, segundo as probabilidades aqui das casas de aposta, tá? Próximo jogo aí, pessoal, é o Cuiabá Sport, né? Cuiabá vinha numa pegada diferenciada aí ano passado, acabou caindo demais de produção, né? Mas é futebol, né, pessoal? Tem temporada que o time tá bom, tem temporada que o time tá ruim, mas é assim, a vida que segue, tá? Cuiabá e Sport. Analisando o Cuiabá jogando dentro de casa, a gente já percebe o seguinte: como começou agora o campeonato da Série B, a gente percebe que o Cuiabá jogando dentro de casa tem 2 vitórias, 2 derrotas, perdeu o último jogo aí, tá? 3 vitórias e 2 derrotas, tá? No confronto entre os dois times, o Cuiabá ganhou em 2021 de 1-0, em 2019 ficou empatado, tá? Jogando dentro de casa. Já o Sport fora de casa, o Sport ele já tem uma tendência de campeonato da Série B, né? O Sport já está acostumado com o campeonato da Série B, então eu acredito aqui numa zebra aqui bem forte aqui, que o Sport pode até ganhar esse jogo do Cuiabá, tá? Porque se a gente for analisar, o Sport jogando fora de casa tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, tá? Na classificação não tem como pontuar, porque está começando agora o campeonato da Série B, mas aqui, pessoal, é aquela zebra, né? Buscar a zebra. Por isso que eu falo com vocês, é bom fazer alguns bilhetes alternativos, porque aí você consegue colocar os favoritos no bilhete, né? E aí você pode fazer alternância nos outros bilhetes, tá? Aqui, o que pode acontecer aqui na minha percepção é o seguinte: ou o Botafogo, o Sport ganha ou empata esse jogo, tá? Tá mais para ser empate esse jogo aqui, tá?
Não vejo o Cuiabá ganhando do Sport, não. O Sport já está acostumado ali com a Série B, então não sei. Outro jogão aí, pessoal, é São Paulo e Palmeiras, né? Um clássicozão aí, forte aí para esse domingo, né? É, o São Paulo, ele tá com um leve favoritismo aí nesse jogo, tá? O São Paulo jogando dentro de casa nos últimos 5 jogos, ganhou todos, tá? Ganhou todos, ganhou do Chapecoense, ganhou do Grêmio, ganhou do Primavera, ganhou do Santos e ganhou até do Flamengo, pessoal. O Flamengo vinha com umas goleadas aí maluca aí. Então o São Paulo para esse jogo aí contra o Palmeiras tem um leve favoritismo, né? Mas a gente tem que perceber o seguinte, é um clássico, né? Então pode acontecer de tudo. Na minha percepção, tá mais para acontecer o empate nesse clássicozinho aqui. Já o Palmeiras também não vem tão ruim assim, tem 2 derrotas apenas, jogando fora de casa, e 3 vitórias, tá? Na classificação geral, o Palmeiras está em primeiro, então o Palmeiras está em primeiro, logo abaixo vem o São Paulo, com 7 jogos, os dois estão com 16 pontos, então o Palmeiras não vai, na minha percepção, não vai querer se expor demais no jogo. Então pode ser que o Palmeiras ele segura ali um pouco mais, não vai querer expor, e o São Paulo também é a mesma coisa, não vai querer expor. Aí na minha percepção, o que pode acontecer? Eu não vejo vitória nesse jogo aqui não, tá? Mas se for olhar pela questão do favoritismo, tá? Se for olhar pela questão do favoritismo, o São Paulo tem mais chance de, dentro de casa, ganhar do Palmeiras. Então, para você proteger o seu bilhete, talvez é interessante você usar uma dupla aqui também, que ficaria o São Paulo ganha ou Palmeiras, São Paulo ganha ou empata, coluna do meio, tá? Próximo jogo aí, pessoal, Atlético Paranaense. Eu vi o jogo do Atlético Paranaense no último jogo dele, tá? O Atlético Paranaense tem uma pegada diferenciada, foi pro ataque, inclusive está sendo cotado como favorito para esse jogo, tá? No último jogo aí ganhou do Cruzeiro de 2-1, já de cara nos primeiros minutos ele já conseguiu fazer gol contra o Cruzeiro, tá? Vamos colocar nos últimos minutos do segundo tempo, o Cruzeiro conseguiu fazer um golzinho aí. Só que o Atlético Paranaense tá com um time estável, tá? Eu acredito que o Atlético Paranaense vai ir longe nesse campeonato aí esse ano. Tem 3 vitórias, 2 derrotas, tá? Jogando dentro de casa. O Curitiba também tem uma pegada diferenciada, tá com 3 vitórias aí, 2 empates. Na classificação geral entre os dois times aí, o Curitiba está um pouquinho melhor que o Atlético Paranaense, né? Com 7 jogos aí com 13 pontos, e o Atlético Paranaense com 6 jogos e 10 pontos, tá? O fator casa aqui para esse jogo vai pesar muito, tá? O Atlético Paranaense pode ser que ele surpreenda o Curitiba aí e ganha dele pelo menos de 1-0 aí, tá? No confronto entre os dois times aí, o Curitiba ganhou o último jogo, quando jogou com o Atlético de 1-0, jogando fora de casa, tá? O Curitiba foi lá na casa do Atlético Paranaense e acabou ganhando de 1-0. Em 2025 também ganhou de 1-0. Em 2023 o Atlético ganhou jogando dentro de casa. Em 2023 de novo ficou empatado. E em 2022 o Atlético Paranaense ganhou de 1-0, tá? Minha percepção entre esse jogo aqui, pessoal, é aquela zebra, né? O Curitiba, ele tá um pouquinho melhor que o Atlético Paranaense. Isso é nítido aqui, até mesmo na tabela de classificação. Se a gente for olhar, tá? O Curitiba, ele tem 13 pontos. Ele talvez não vai querer perder esses 13 pontos aí. Vai querer ganhar. E olhando nos últimos jogos do Curitiba, jogando como visitante, ele tem um desempenho legal, tá? Ele tem 3 empates e 2 vitórias. Então, é aquele feijão com arroz aqui, né? Pode usar um duplo, um triplo aqui, para proteger o bilhete,
tá? Talvez é mais interessante usar um triplo aqui, tá? Que seria aqui, o triplo seria, você marca as 3 opções. O bilhete ele fica um pouco mais caro quando você coloca aí a tripla, mas para proteger o bilhete talvez é interessante, tá? Ou você jogar na alternativa Curitiba empata ou ganha esse jogo, buscando a zebra, tá? Porque o Curitiba ele vem numa pegada diferenciada aí jogando fora de casa. Então, para proteger o bilhete aí, se você não tiver orçamento, você pode jogar uma tripla ou então uma dupla a favor do Curitiba, ou ganha ou empata, tá? Próximo jogo, o jogo aí, pessoal, é o Cruzeiro e Santos, né? Cruzeiro, como eu falei, ele vem numa pegada diferenciada jogando dentro de casa. Na minha percepção, é um pouco favorito para esse jogo aqui, tá? Cruzeiro jogando dentro de casa aí não tem derrota nenhuma, tem dois empates, 3 vitórias, beleza? Já o Santos já vem com uma pegada diferenciada jogando fora de casa. O Santos ele não tem um desempenho legal jogando fora de casa, tem um empate, 3 derrotas e uma vitória apenas, tá? No confronto entre os dois times, o Cruzeiro em 2025 perdeu para o Santos de 2-1 dentro do Mineirão. 2023, 2-1, Cruzeiro ganhou. Em 2019, ganhou de 2-0. Em 2018, ganhou aí de 2-1. Na minha percepção aqui, sem muita enrolação, eu vejo o Cruzeiro também como favorito para esse jogo. O Cruzeiro precisa reagir no campeonato, tá marcando gol, mas tem que marcar e segurar mais o jogo, coisa que o Cruzeiro está se expondo demais ali para tomar gol. Talvez até recebe um empate por bobeira. Fez 2 gols ali, já segura o jogo, entendeu? Na minha percepção. Então eu vejo o Cruzeiro aqui para esse jogo aqui contra o Santos como favorito, tá? Como favorito, sim. Logo em seguida vem o Vasco, né, pessoal? O Vasco aí, na minha percepção, também é favorito para esse jogo aqui. O Vasco vem numa pegada diferenciada aí, o Vasco tá indo muito bem no campeonato. Se a gente for olhar na classificação aí, apesar que o Grêmio tá em 7º e o Vasco tá em 10º. Mas a gente tem que olhar que o campeonato começou não tem muito tempo, né? Então, de 7 jogos, o Grêmio já tem 11 pontos e o Vasco de 7 jogos tem 8 pontos aí. Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte, o Vasco jogando dentro de casa, tá? Em 4 jogos já tem 7 pontos, 6 gols, tomou 5. Já o Grêmio está em 15º, com 3 jogos fora de casa e 1 ponto apenas. Então o Grêmio a gente percebe que ele não é um time tão estável assim, jogando fora de casa, tá? O que pode acontecer aqui, no máximo que pode acontecer aqui é o seguinte, ou o Vasco ganha ou empata esse jogo aqui. Eu não vejo o Grêmio ganhando do Vasco ali jogando dentro de casa, tá? Então, pode ser que o Vasco ganha ou empata. Beleza? Próximo jogo aí, pessoal, é Avaí e Juventude, né? Avaí no campeonato da Série B. Não tem muito o que falar, né, na classificação, como começou agora, não tem muito o que falar, mas o Avaí jogando dentro de casa aí nos últimos jogos tem 3 vitórias, 1 derrota após os pênaltis e 1 empate. Já o Juventude aí também vem numa pegada diferenciada aí, tá? Tem uma vitória após os pênaltis, 3 empates e 1 vitória. Então você percebe que o Juventude jogando fora de casa, ele busca muito o empate, tá? Então a gente percebe que ou o Avaí ele pode ganhar esse jogo ou ficar empatado. Porque pode ser que o Avaí pressiona, faz um golzinho ali, o Juventude vai lá, empata e o jogo fica morno, fica frio. Tá? Isso acontece demais no campeonato da Série B. Nos últimos jogos aí em confrontos, né, entre os dois times, o Avaí levou a melhor 3 vezes e o Juventude levou a melhor 2 vezes apenas jogando fora de casa. Tá? Então a gente tem que levar em consideração que o Avaí para esse jogo
pode acontecer uma zebra, né, do Juventude surpreender e ganhar. Mas para proteger talvez o bilhete seria viável usar uma dupla chance aqui. Ou o Avaí ganha ou empata esse jogo aqui, tá? Eu não vejo Juventude ganhando do Avaí aqui não. Próximo jogo aí, pessoal, é o Náutico, também do campeonato da Série B. A Lotec, ela costuma fazer muito isso, né? Misturar muito o jogo da Série A com a Série B. Quando não coloca a Premier League junto, né? Então a gente tem que entender essa loteca aí. É um jogo difícil, tá, pessoal? Porque não tem muita estatística do campeonato da Série B, mas o Náutico jogando dentro de casa tem 2 derrotas, 3 vitórias. Já o Criciúma fora de casa tem apenas 1 derrota, tá? 2 vitórias e 2 empates. Então é um time que procura ganhar e também empatar. Já no confronto entre os dois times aí, no último em 2022 ficou empatado. Em 2017 o Criciúma ganhou. Em 2016 ganhou também o Criciúma jogando fora de casa. Em 2015 o Náutico ganhou. Em 2013 o Criciúma ganhou. Aqui é aquele negócio, né? É buscar a zebra. Não vejo o Náutico ganhando do Criciúma aqui pelo desempenho aqui do último jogo. Perdeu para o Sport e perdeu para o Retrô. Ganhou do Santa Cruz, ganhou do Sport e ganhou do Maraquari. Percepção. Seria uma tripla aqui também, caso você tenha orçamento. Porque que esse jogo é complicado, pessoal. Mas, para talvez proteger o bilhete, seria interessante colocar ou empate ou o Criciúma ganha. Pelos últimos jogos aí, o Criciúma vai para cima, talvez vai pelo confronto histórico, né? Pode ser que surpreenda o Náutico aí. Mas está mais para o Criciúma ganhar e ficar empatado esse jogo. Se você quiser proteger, você pode jogar uma tripla aqui nesse jogo também, que é um jogo difícil, é imprevisível, né? Esses jogos da Série B é muito imprevisível, tá? Aqui as casas de aposta não tá colocando nenhum favoritismo aqui nesse jogo, tá? Tá mais ele tá colocando um bem leve favoritismo pro Náutico, tá? Então talvez seria interessante você usar aí uma tripla para esse jogo aqui. Beleza? Depois, Goiás e América Mineiro. O Goiás aí na classificação não tem pontuação nenhuma, né? Como eu falei, o campeonato começou agora. O Goiás jogando dentro de casa é um time bom, tá? Tem 1, 2, 3, 4 vitórias e um empate apenas. O América jogando fora de casa já não vem numa pegada diferenciada. Ele vem aí 1, 2 derrotas e 3 empates. É um time que empata muito, né? É um time que toma um gol e tenta empatar o jogo. Então, para proteger, na minha percepção, e olhando os confrontos gerais, o Goiás ganhou do América jogando dentro de casa 1, 2, 3 vezes e teve 2 empates. Aqui, não tem muito o que inventar não. Ou o Goiás ganha ou empata esse jogo. Para você que faz bilhete na Betano, aqui na Betano você consegue usar essas alternativas, né? Colocando tripla aí no bilhete. Você joga na loteca, ela fica mais caro, tá? O bilhete. Então, aí vocês analisem ainda a melhor opção para vocês, tá? Próximo jogo é Internacional e Chapecoense. O Internacional está sendo cotado como favorito aqui para esse jogo, né? A gente vai analisar o desempenho do Internacional. Na minha percepção, não vejo muito favoritismo aqui no Internacional jogando dentro de casa. Tá em 17º lugar, com 7 jogos, 5 pontos apenas. Chapecoense aí com 6 jogos e 7 pontos. Tá basicamente a mesma pegada os dois times. Mas você percebe que o Internacional ele não é muito de fazer gol, não. Ele toma muito gol, ó, pra você ver. Já tomou 9 gols. O Chapecoense já vem numa pegada diferenciada. Ele fez 9 gols e também tomou 9 gols. Então é complicado esses dois jogos aqui.
Mas a casa está colocando o Internacional como favorito para esse jogo, porque está pegando como base ali, jogando dentro de casa, né? O Chapecoense jogando fora de casa já realmente tem 3 derrotas, um empate e uma vitória apenas, tá? No confronto entre os dois times, o Internacional ganhou 3 vezes e empatou 2, tá? Nos últimos 5 jogos aí do Chapecoense. Para proteger o bilhete, você que joga na Betano, dupla chance. Internacional ganha ou empata esse jogo aqui, tá? Próximo jogo, pessoal, Vitória e Mirassol. Casa de aposta não está apontando nenhum favoritismo aqui para nenhum dos dois times. Na classificação geral, o Vitória está um pouquinho melhor, está com 7 pontos e o Mirassol está com 6. Em 6 jogos, o Vitória está com 7 pontos, em 6 jogos o Mirassol está com 6. O Mirassol é um time chato, tá? É um timinho chato aí. Vamos ver jogando fora de casa como é que tá o Mirassol. O Mirassol tá com 1 pontinho aí fora de casa, com 2 jogos aí. Fez 2 gols e tomou 3 gols, tá? Já o Vitória, ele tem uma pegada diferenciada jogando dentro de casa, né? O fator casa leva muito em consideração o psicológico do jogador, né? Pô, tô jogando diante da minha torcida. Então é bem provável que o Vitória, né, seja esse favorito aqui para esse jogo mesmo. Em 3 jogos, tem 6 pontos jogando dentro de casa, fez 5 gols e tomou apenas 2. Olha para você ver, um dado interessante aqui, tomou apenas 2 golzinhos aí. Então, se a gente for olhar, de fato, o Vitória, ele vem como favorito aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 vitórias e apenas uma derrota. Perdeu para o Flamengo aí de 2-1. Já o Mirassol, jogando fora de casa, tem 1, 2, 3 derrotas, um empate e uma vitória apenas. Então o Mirassol, você percebe que ele não tem uma pegada de atacar. Já no confronto entre os dois times aí, em 2025, o Vitória levou a melhor de 2-0, em 2023 ficou empatado. Na minha percepção, vendo o jogo que o Vitória fez contra o Atlético Mineiro, que eu vi o jogo também, o Vitória realmente é favorito para esse jogo aqui. Mas para você talvez proteger o seu bilhete, seria interessante você colocar um dupla chance aqui. Ou Vitória ganha ou empata esse jogo. Provavelmente a odd vai ficar um pouco baixa, mas você vai estar protegendo seu bilhete, dependendo do valor que você fizer. Se bater, você ganha um troquinho aí até interessante, tá? Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa análise aqui, eu peço que você compartilhe aqui e depois eu vou trazer o resultado para vocês, o que deu esse bilhete aqui. Tamo junto.